pessoal! Estamos chegando 2023 com mais uma live Psicologia e Cinema e é a primeira live desse nosso ano, novo ano. E eu vou convidar a Cissa Vilhena para a gente conversar sobre O Filho da Noiva, o filme escolhido para a gente discutir alguns aspectos como o sentido da vida. O Instagram tá me falando aqui, estamos convidando mais pessoas, chegou já a Thaís Vilhena, e só relembrando que a live Psicologia e Cinema é um conteúdo que foi criado por psicólogos que atendem na Casa da Barão, é um dos conteúdos da Casa da Barão, e a gente vem fazendo desde o ano passado, sempre com análise da Cissa Vilhena. E eu aqui fico fazendo essa moderação e aprendendo muito e muito e muito com a Cissa. Então, para mim é uma satisfação mesmo a gente poder fazer esse conteúdo uma vez por mês. E agora a gente está nesse novo horário, 21 horas, porque a gente teve alguns pedidos também para que fizesse às 21 horas, porque mais pessoas poderiam participar. Então, estamos aqui e agradecemos desde já a participação de vocês. Então, O Filho da Noiva, um filme argentino de 2001, e a gente vai conversar então sobre ele com a Cissa, que vai fazer a análise. Vou convidar a Cissa, tá? E aí a gente aproveita para lembrar que as perguntas, comentários, a gente vai deixar mais para o final, que aí a Cissa vai discorrendo no roteiro que ela preparou para conversar sobre esse filme. E aí os comentários e as perguntas que vocês têm, os complementos, os acréscimos, a gente vai deixar um tempinho ao final, tá bom? Opa! Olá, Daniel. Tudo bem? Oi, Cissa! Eu tô bem, e você? Tudo bem, tudo ótimo. De volta. Depois de férias, de volta, né? Exatamente. Então vamos começar aqui o nosso trabalho. Vamos Um lá. ótimo ano para você também, Cissa, e para todo mundo que está aqui. Obrigada, Tânia. Para você também, para todos, né? Vamos olhar aí Para todos. com carinho esse ano que se apresenta. Né? Sim. Para todos. Cissa, eu vou falar um pouquinho sobre o roteiro que você sugeriu, tá? Para análise do Filho da Noiva. Então, os pontos que a Cissa sugeriu aqui para a gente conversar. A forma como o personagem é apresentado no filme, a infância, aquele brilho no olhar da infância, o modo como ele olha a vida, o futuro, aquele entusiasmo do momento, com muito ânimo. Um olhar animado, com alma. E aí depois a vida do Rafael, que é o personagem do Ricardo Darín, também resumida pelo potencial comprador do restaurante, que parece um chinês tentando equilibrar os pratos, né? O Rafael ali naquele momento. E aí o consumo da energia dele. Vou deixar para a Cissa acrescentar mais detalhes a esses aspectos. E na síntese, antes da síntese tem o sonho, que ele expressa em algum momento ali da trajetória dele. E aí depois tem a síntese, que é a vida sem sentido dele, e novamente a ideia de algo que está estagnado, sem vida, sem ânimo, sem alma, né? E aí como é que a psicologia pode ajudar a compreender essa situação e qual seria a saída? Então entram aqui alguns autores que a Cissa também sugeriu, Viktor Frankl, o neurocientista, a importância do sentido, Heidegger, filósofo cotidiano, a ruína, a transcendência, Hillman, psicólogo, o desgarramento de si, o falcão que se afasta do falcoeiro, Nietzsche, o eterno retorno, a vida como afirmação da vontade. E ao final a gente vai compartilhar algumas das referências que a Cissa utilizou para essa
análise do filme O Filho da Noiva. E Cissa, tem um aspecto que eu até acabou que a gente nem conversou tanto sobre essa live antes, né? Férias e voltando e tudo mais, mas que eu tenho certeza que você vai também trazer algo que é o Zorro, ali no início do filme. O personagem, né? Naquela brincadeira do conhecido Zorro para muitos de nós que acompanhamos os episódios, né, do Zorro. Eu acho que esse Zorro ali tem também algo que depois a gente pode pensar, né, se você assim achar, mas foi algo que acabou de me ocorrer aqui, porque eu tinha revisto o filme e fiquei pensando também. Então, vamos lá? Vamos começar? Vamos lá, né? Você falando esse roteiro aí, eu falei, nossa, tá muito pretensiosa essa live. Vamos ver Sem o que modéstia, vai dar para Cissa. falar. Vamos ver o que dá para falar. Eu acho que eu viajei um pouco, mas vamos ali, né? Sem modéstia. Eu acho que é um tema assim, que me pega muito, sabe? Essa questão da falta de sentido, né? Então, a gente... Eu gosto muito dessa cena que faz essa transição do olhar, né, da criança, do olhar dele, que é esse olhar com brilho, esse olhar apaixonado pela vida, né? Entrando aí a questão do Zorro, em que ele é um herói, né? Ele é um herói. É um arquétipo, né? É o arquétipo do herói, que para essa criança é alguma coisa que está muito viva, está muito mobilizada, né? Nessa situação em que ele é amado, ele é gratificado, né? A mãe protege, a mãe traz os biscoitos, ele tem o melhor amigo, né? Então, é a melhor das vidas, o que mais que ele pode querer, né? Sim. E aí você tem essa transição para a vida adulta dele, né? E o que aparece é esse olhar, né? Esse olhar... Ai, o som tá baixo? Espera aí. Não, eu tô ouvindo super bem daqui. Bom, vamos Talvez... ver. Melhorou um pouco. Melhorou? Tá, a Soraya comentou. Para mim tá super ok. Bom, aumentei um pouco aqui. Vamos ver se melhora. Será que se eu virar ao contrário? Peraí. E eu acho que não, Cícera. Não adianta. Você só vai ficar de cabeça para baixo. Bom, então vamos lá. Então, o que acontece é que aquele brilho daquele olhar, daquela vida que é uma promessa, né? Uma promessa assim, de que eu vou ser o herói, eu vou ser o justiceiro, né? Eu vou ter o meu companheiro, né? Ela perde completamente esse encanto, né? Então, o que você vai ver é o Ricardo Darín, né, o personagem dele, o Rafa, né, com aquele olhar desbotado, com aquele olhar sem vontade, aquele olhar de quem perdeu qualquer encanto pela vida, né? E aí eu gosto muito dessa cena da interação dele com o potencial comprador, né? Em que o comprador fala para ele, olha a vida que você está levando, né? Você parece o chinês ali, equilibrando os pratos, né? Ou seja, né, ele está sendo engolido, né? Ele está sendo engolido pelo cotidiano, ele está sendo engolido por essas demandas imediatas, né? E perdendo, né? Perdendo o olhar para aquilo que é importante na vida dele, né? Que é a filha, que é a namorada, depois a gente vai ver o amigo, o pai, a mãe, né? Ele não tem olhar para isso, né? A vida dele está totalmente tomada por esse cotidiano, né? Da forma como está tomada, só lhe resta o desalento, né? E a gente percebe o quanto ele está intoxicado por coisas que lhe fazem mal, né? São tóxicas, né? Então ele está sempre fumando, né?
Sim. Ele está Desculpa. sempre sozinho, ou ele está resolvendo as coisas ali no restaurante, ou ele se enfia ali né, naquele quarto ali, que parece que é no nível abaixo, né? Enfim, né? Com uma vida aí que é uma vida em que praticamente ele não está presente. Então, essa é a questão, né, que o estar envolvido por essas coisas imediatas do cotidiano, né, a consequência imediata que ela tem é da pessoa se alienar de si própria. Né? Então, a gente pode até pensar que ele nem pensa. Né? O que ele pensa é só que está relacionado com os negócios dele. Né? Ele não tem empatia pelo outro, ele não percebe o outro. Então... E tudo que ele faz nesse momento, não é, Cissa? É aos brados, é sem nenhuma gestão do que está acontecendo, quer dizer, é o tempo todo aos berros, e o tempo todo xingando, e o tempo todo querendo sair na mão, né? Exatamente, exatamente, né? E aí é que o Frankl entra, né? Porque o Frankl fala da importância do sentido da vida, né? Que é esse sentido que a gente encontra para a vida, né? Que vai ser a razão do existir. Né? E sem esse sentido, a gente vive no imediato uma vida vazia, né? E, então, particularmente, isso tudo me toca, né? Porque o Frankl, ele fala não só de uma neurose individual, ontogênica, né, do indivíduo, como ele fala de uma neurose sociogênica, né? Que é uma sociedade desprovida, né? Desprovida de sentidos, desprovida de valores, imediatista, né? Voltada para uma pretensa satisfação de todas as necessidades do indivíduo, sem que, de fato, as principais necessidades sejam satisfeitas. Né? Então, justamente, ele fala de uma tríade, né? Dessa neurose, deixa eu ver se eu vou lembrar agora, que é justamente... Peraí, eu vou pegar ela aqui. Tá. Enquanto isso, Cissa, deixa eu fazer uma pergunta a partir do que você disse. Então, seria por isso que ele considera, na teoria dele, algo maior do que a própria pessoa, algo que seja direcionado também para o outro. Não é direcionado também, é direcionado principalmente. Principalmente. Porque o indivíduo que ele quer a própria satisfação, ele não se realiza. Né? Então, até o Frankl retoma a raiz da palavra existir, que é existere, que é o quê? Sair de si. Né? Então, o sentido da vida, e o Frankl trabalha muito com paradoxo, né? Mas, assim, o sentido da vida ele só vai ser encontrado se o sujeito pretender não realizá-lo. Porque se ele ficar preocupado em arranjar um sentido para si, ele vai ficar muito autocentrado e ele não vai achar esse sentido. Portanto, eu só vou achar o sentido se eu me desprender, né, de uma busca individualista e procurar no mundo, né, fazer algo que transcenda a mim mesmo. Né? Sim. Então, ele fala dessa tríade, né, da neurose sociogênica, e que eu me lembrei dela justamente porque você falou dessa agressividade dele. A tríade seria a depressão, a agressividade e toxicodependência, que são três características muito fortes do nosso tempo. Né? O Frankl até fala, né, quer dizer, outros momentos podem ter outras características, mas as características do nosso tempo são essas. E é o que a gente está vendo aí. Né? As pessoas deprimidas, um grau de agressividade assim, altíssimo, né? E uma busca, né, de fuga, seja nas drogas, seja no sexo, seja babando na frente da televisão, né? Das redes sociais. Nas redes sociais, né? São todas formas de alienação de si,
né? E que estão trazendo aí um funcionamento muito sem reflexão, né? As pessoas repetem as coisas, né? Sem refletir sobre elas, sem se posicionar sobre elas. A gente vê esse discurso que se repete, né? E Sim. tudo isso, né, para o Frankl, e aí eu concordo plenamente com ele, estaria relacionado com esta falta de sentido, com esse vazio existencial, né, que é próprio aí dos nossos tempos, né? E não é dos nossos tempos Sim. hoje, isso já vem Não. vindo aí, né? É interessante falar um pouquinho do Frankl, né? O Viktor Frankl, ele é... que ele é polonês? Bom, enfim. Não, ele é austríaco. Austríaco? Não, austríaco, Eu não acho que é? ele é austríaco. Eu acho Eu acho que que ele ele é é austríaco. austríaco. E ele é judeu, né? E ele foi... ele e a família dele toda foram levados para campos de concentração. Ele mesmo passou por 3 campos, inclusive Auschwitz, né? E ele perdeu toda a família. Ele perdeu a mãe, o pai, o irmão e a mulher grávida dele. Todos em campo de concentração. E ele conseguiu sobreviver, né? Inclusive, ele constata, né, que as pessoas que conseguiram sobreviver dessa situação limite do campo de concentração eram aquelas que encontraram sentido na sua vida, mesmo naquelas condições, né? Nas piores condições que se possa imaginar, algumas pessoas ainda viam algum sentido na sua vida. E essas foram as que sobreviveram, segundo ele, né? Por isso ele defende que há possibilidade de sentido no sofrimento. Sim, sim. O sofrimento, o sentido está na vida, seja como ela se apresenta, né? Aliás, ele acha que é mais, vamos dizer assim, não vou dizer que seja mais fácil, mas é mais provável que se ache o sentido no sofrimento do que na felicidade e na alegria, porque elas são mais alienantes, né? Sim. Então, vamos dizer assim, o sofrimento ele dá uma acordada, né? Ele dá uma acordada na gente, né? Sim. Não que a gente precise querer sofrer, mas enfim. O sofrimento faz parte da vida, enfrentar o sofrimento, lidar com o sofrimento, né? Faz parte da vida como ela se apresenta, né? E é isso, a Sim. vida está aí, né? E justamente aí o que vai tirar, né? O que vai tirar o Rafael ali da sua inércia, né? São 3 mudanças, né? Ali na maneira como ele estava conduzindo a sua vida. A primeira delas foi o infarto, né? Então é interessante que ele passa a ter uma doença do coração, né? Do que a gente pode pensar aí do sentimento, né? Sim. O outro elemento aí que vai mexer um pouquinho com ele é a vontade do pai se casar com a mãe, né? Depois de tantos anos, mais de 30 anos, 40 anos de casado. 44 anos. 44 anos, né? E o terceiro é a chegada desse amigo, do Juan Carlos, né? Que é como se ele trouxesse o passado de volta. Né? Um passado que ele tinha esquecido, né? Em vários momentos o telefone toca e ele fala, eu não conheço nem o Juan Carlos, eu não sei quem é Juan Carlos, que provavelmente já era, né, o amigo ali tentando entrar em contato. Mas isso mostra como ele estava desvinculado, né, do seu passado, como ele estava desvinculado da sua vida, como ele estava engolido ali por aquelas questões pequenas ali do cotidiano, né? Sem achar ali uma razão de ser maior. Tanto é, né, que ele, quando ele tem um infarto, ele fala para a noiva, né, que quando ela pergunta qual é o seu sonho, ele fala, e a merda? Né? Eu quero ir a merda. Né? Eu quero ir para um lugar, né, com... sim, o Juan Carlos é também um sopro de vida. Sim, sim. O Juan Carlos ele é uma luz ali,
né, que aparece. Presta atenção, entendeu? Presta atenção no que você está fazendo. Né? Sim. Enfim, me perdi um pouco. E ele sonha, né? O Juan Carlos, sim, ele... O sonho dele que é ir à América, né? Que é para ir para um lugar longínquo, né? Que ele fala o México, como poderia ter sido qualquer lugar, ele nem sabe por que ele gostaria de ir para o México, sem ninguém, só com os livros dele, né? Então, além dele não ter nenhuma empatia pela namorada dele que está lá do lado, né? Porque ela está totalmente excluída desse sonho dele, né? É um sonho de uma vida não vivida, né? É um sonho de uma vida em que nada acontece, né? Onde ele vai praticamente se fechar ali numa caverna, né? E nesse momento nem a filha aparece aí. Não tem ninguém, né? Ninguém. Não tem ninguém. Por isso que, assim, o sentido da vida, ele não vai ser encontrado na vida pessoal, né? No seu egocentrismo, né? Ele vai ser encontrado no mundo, ele vai ser encontrado fora, né? No que eu vou fazer para além de mim. Então, essa é uma coisa que o Viktor Frankl também ressalta bastante, né? Que é a necessidade da transcendência de si próprio, né? E mais um detalhe aí sobre o Viktor Frankl, né? É que, bom, ele sobreviveu ao campo de concentração, foi solto, né? E aí, assim que ele foi solto, ele se fechou num quarto de hotel e ele escreveu durante 7 dias, em seguida, né? Sobre o que foi a experiência dele. E aí você vai ter as raízes aí, ou pelo menos as sementes aí da logoterapia. Né? Esse é um livro que está traduzido em português, está aí, a gente vai colocar nas referências, que se chama O Sentido da Vida, um psicólogo num campo de concentração. Né? Então, é um livro que vale muito a pena ver, né? E alguém que está falando de uma vida vivida. Né? Ele está falando de algo que ele sofreu na pele, que ele sofreu profundamente. Não é uma ficção, né? Não é aquela elucubração mental puramente abstrata. Ele está falando da vida que ele teve, né? E como ele encontrou ali um sentido, né? Sim. Então, bom, nessa mesma linha, né? O Viktor Frankl, ele tem, né, ele segue essa corrente existencialista, fenomenológica, né? Então, nessa mesma linha, a gente vai ter o Heidegger, né, que vai falar, olha, é o seguinte, né? Somos lançados no mundo, né? Esse mundo, ele está dado, e é com este mundo que eu tenho que lidar, né? Então, se eu me perco nessa cotidianeidade, se eu me perco, né, nessas pequenas coisas que me alienam de mim, né, e que não fazem com que eu lide efetivamente com o mundo que me é dado e que eu explore as possibilidades que esse mundo me traz, né, eu vou virar um ser preguiçoso, né, eu vou ficar um ser acomodado. Né? Então, quando eu perco essa abertura para as diversas possibilidades, né? Quando eu fico aprisionado, né, por essa cotidianeidade, né, eu perco a motivação para viver. Eu fico nesta vida repetida. Né? Sim. É um aprisionamento. Né? É um aprisionamento. Né? Então, em alguns sentidos, vai nos lembrar também ali, né, da nossa última discussão, que foi ali com o cheiro do ralo. Né? O Lourenço ali do Selton Mello, que também era um sujeito que ficou aprisionado, que não via outras possibilidades. Então, a liberdade, ela seria o quê? Essa capacidade de explorar outras possibilidades de ser, outras possibilidades de estar no mundo. E não se perder, né, na alienação. Né? Eu gosto muito do que o Heidegger fala de falatório, né? Que é essa conversa vazia, em que as pessoas falam sobre tudo e sobre nada. Né? Sim.
Então, eu acho que tudo isso está levando, né, no nosso momento, esse momento que estamos vivendo agora, a relações muito superficiais em que o outro não é visto, né? E que cada um de nós está sendo convidado a não se ver, né? A se perder aí nessas coisas do cotidiano, na aparência, nos selfies, né? Na alienação diante do entretenimento todo que é oferecido. Então, há todo Sim. um convite aí, né, para uma vida não reflexiva, né? Sim. E é isso que o Rafa traz, né? Ele é um sujeito que não tem nenhuma autopercepção, ele não tem nenhuma consciência de si, ele está tomado por esses eventos externos ali do dia a dia dele, né? Sim. E aí, né, trazendo um pouquinho o Nietzsche, né, esta forma de viver, né, é uma forma em que o eu quero que seja assim é substituído por tem que ser assim, né? Então, não há uma vontade a ser afirmada, né? Só existe uma submissão, né, ao que é imposto, ao que é dado a este movimento de massa, né? Bom, O então Nietzsche, é nesse... ele também fala, né, da volatilidade da felicidade, desse conceito de ser feliz, né, da felicidade que permanece, que eu mereço ser feliz e tal e tal. Ele também fala dessa volatilidade, né? e a felicidade, né, ela sempre está depois da próxima curva, né? Ela é intangível, né? Aliás, a ideia da felicidade, ela é altamente regressiva, né? A gente é o Freud que fala, né? O primeiro mecanismo de defesa que aparece é a regressão. A criança, quando sai do útero materno, a primeira coisa que ela quer é voltar, né? E a gente fica procurando isso a vida inteira, ficar nesse estado, né? Nesse estado de plena satisfação, de acolhimento, né? Enfim, né? Que é o prazer que total. o Rafa quer. Chega, eu não quero mais aborrecimento, eu não quero mais saber de nada, me deixe em paz, me deixe longe do mundo, né? E com isso a vida para e perde o sentido. Quer dizer, uma coisa que o Frankl fala também é que a inquietação, né? Isso o Heidegger fala também, a inquietação é que nos movimenta, né? Se a gente não tiver inquieto por algum motivo, a gente parou a vida, parou, né? O que nos faz andar é estar inquieto, porque a felicidade ela não se sustenta. A gente tem até um átimo de segundo ali em que a gente pode se sentir totalmente feliz, mas ela é volátil mesmo, ela é volátil, né? Esse movimento todo aí, Cissa, também você falou agora trouxe alguns aspectos do Nietzsche, né? É um criar e recriar constante, que também na teoria dele ele traz, né? Isso é um dos aspectos super salientados aí, que circula e todo mundo, né, conhece, a maioria das pessoas conhece assim, criar e recriar, mas o que é isso na nossa prática, né? Como você está dizendo, vai para o mundo. E ele quer se mudar para qualquer lugar que ele chama de México, mas como se lá, nesse lugar X, tudo se solucionasse, né? Quer dizer, as coisas, as soluções estão lá, né? Não estão aqui com ele, né? Sim, nem tem solução porque não vai ter problema, né? Exatamente. Lá não tem problema. Não vai ter problema, né? Então, o que o Heidegger fala, né? Quer dizer, diante dessas questões da vida, como que a gente pode agir, né? Então, ele falou, olha, tem duas possibilidades, né? Uma, né, é evitar a confrontação, né? Então, é isso. A vida é insatisfatória, a gente não é 100% feliz, né? Não vai conseguir ser, né? A gente está sempre em busca de algo, né? Você tem esse senso de incompletude que é persistente, né?
e que nos gera angústia. Né? A gente sabe que vai morrer, a gente sabe que é finito, né? Quer dizer, existe aí todo um funcionamento de mundo sobre o qual a gente não tem nenhum poder, né? E isso gera angústia. Então, o que o Heidegger fala bom, uma é eu evitar a angústia. Tá? Como que eu evito a angústia? Né? Me perdendo, me alienando nas pequenas coisas do cotidiano, na trivialidade, né? No falatório, na inautenticidade. Né? Eu vou ser um ser de massa. Né? E a outra possibilidade é tentar transcender, né? a situação, tentar transcender o que está por trás da angústia, procurando outras possibilidades de ser e de estar no mundo. Né? E é isso, então, que o filme vai explorar, né? Que outras possibilidades aparecem, como que o Rafael lida com elas, e ele é resistente. Né? Ele é resistente porque é isso, ele está engolido ali pela depressão. Né? Então, ele traz, né? Aí voltando mais uma vez para o Nietzsche, que é o meu favorito, não sei se deu para perceber, mas ele, né? O Nietzsche fala assim, eu tenho que dizer sim para o meu passado, tá? Porque o meu passado, ele já foi, nada que eu faça agora, né, vai mudar o meu passado, nada. Ele está dado. Né? E ele me constitui. Certo? Se eu não tivesse tido o passado que eu tive, eu não seria a pessoa que eu sou. Tá? Porém, né, dizer sim para esse passado não é ser escravo desse passado. Né? Foi assim. Né? E aí o Nietzsche fala, o que eu tenho que dizer? Eu quis assim. Porque assim que foi. Não adianta eu querer diferente. Já foi. Mas eu posso me afirmar de uma outra maneira. Eu posso procurar outras possibilidades. Né? Então, se a gente pegar o Rafa, a gente vai ver que ele é escravo de certas escolhas que ele fez. Né? E pelas quais ele se culpa. Né? E das quais ele quer se redimir. Então, ele sofre muito por não ter sido o advogado que a mãe queria que ele fosse. Né? Mas esse não era o plano dele. Né? Satisfazer a mãe também seria uma vida inautêntica, a menos que ele realmente quisesse ser o advogado. Mas ser advogado, porque a mãe queria que fosse, né? Não daria a ele o sentido necessário. Aí você pode falar, bom, mas ele pode escolher satisfazer a mãe. E é verdade. Se ele tiver consciência disso, e se ele quiser isso, ok, o meu plano de vida vai ser satisfazer a minha mãe, se ele tiver a consciência. Né? Ele tenta reparar isso, indo contar para ela, né? Eu não fui o filho que você quis, mas eu tentei. E ela nem está entendendo mais nada. Né? Por quê? Ela, só para quem... Só para quem talvez já foi, entendeu? Ela não é mais a mesma pessoa, né? Não, só para quem talvez não tenha assistido ainda ao filme, vá assistir depois da análise. A mãe, neste momento, tem Alzheimer, está com um diagnóstico já, né, do Alzheimer, e está já bem adiantado e numa instituição de longa permanência para idosos, a partir do momento que o pai dele não conseguiu mais realmente cuidar da maneira como é necessário cuidar nesses aspectos. E é nesse momento que ele consegue, não é, Cissa, conversar com ela, porque ele traz ali em alguns momentos a dificuldade, né, de relacionamento deles. Ele até expressa, minha mãe, né, sempre foi assim, sempre tivemos problema, e aí ele sente ela não, né, não gostava de mim, não gosta agora, né, menos ainda. Então ele sempre tem ele traz essa dificuldade ali da relação, que a gente vai entendendo a partir do que ele fala, de não ter sido advogado, que era o desejo dela, e que ele
se sente frustrado, né? Como você estava dizendo, por isso. Quer dizer, ele tenta reparar isso nesse momento dessa conversa. Uhum. Por Não quê? é? Porque os eventos que aconteceram, né? O infarto, o pai querer casar com a mãe e esse ressurgimento do Juan Carlos, que traz esse sopro de vida, né? E que traz esse passado, vamos dizer assim, mais heróico dele, né? Vão fazendo com que ele tome consciência de si. Né? Então, quando ele quer ir falar com a mãe sobre como ele sente que a frustrou, né? Por mais que isto não repare o passado, mas isto aponta uma tomada de consciência dele. Então, ele começa a se apropriar da vida dele. Ele começa a se apropriar, né, do seu momento, né, do que ele anda fazendo, né, e começa a desenvolver essa empatia, né, essa capacidade de ver o outro que ele tinha perdido. Né? Ele não via a namorada, ele não via a filha, ele passava por cima delas como um trator, né? Não por mal, mas porque ele estava totalmente engolido ali pelos seus próprios problemas. Né? Então, quando ele vai falar com ela, né? E essa conversa não dá em nada, e ele chora, né? Assim, foi assim, eu não fiz o que ela quis, mas não necessariamente, né? Isto foi ruim, porque a impressão que dá é que ela era meio mimada também, porque o pai também tinha assim, essa sensação de que ele devia algo a ela. Né? E também ele vai tentar reparar isso, né? E o filho fala, O próprio você está fazendo pai, isso mais né? por você do que por ela, porque ela inclusive se aborrece ali com aquilo, né? Ela fica meio nervosa. Né? E aí você vai vendo o Rafael aos poucos ir se apropriando da vida dele, do desejo dele, né? Ele começar a ver o que ele tem. E aí o Juan Carlos é um personagem muito importante, porque o Juan Carlos mostra para ele, olha o que você tem e que eu perdi. Né? E que eu perdi. Da mesma maneira, né, que o Rafa fala para o Juan Carlos, essa família é minha, você vai arranjar outra. Quer dizer, seja responsável pelas suas escolhas. Não faça no embarque na escolha do outro. Né? E aí tem essa questão das escolhas, né, que é uma questão interessante, assim, porque a gente sempre acha que se tivesse escolhido diferente, as coisas poderiam ser melhores. Né? É o famoso si. É o famoso si. É o si. Né? Quer dizer, eu sempre acho que a escolha que, vamos dizer assim, não deu certo, que ela foi errada. Né? E a gente esquece que a gente está olhando, né, do futuro, né? Do futuro para o passado. A gente escuta muito isso. Por que eu me deixei enrolar? Né? Eu estava vendo, por que eu escolhi isso, sabendo que a pessoa era desse jeito? Né? Porque assim foi. Porque assim era possível, né? E a outra escolha que talvez fosse possível, né? Não necessariamente ela vai ser correta, né? Ela também vai ter desdobramentos, né? Então, se lamentar pelas escolhas do passado é uma perda de energia, porque essas escolhas foram feitas e eu não tenho o mínimo controle sobre outras escolhas que poderiam ser melhores ou mais favoráveis. Né? Então, toda essa questão, né, da fenomenologia, do existencialismo, se você pegar o Frankl, se pegar o Heidegger, todos eles apontam para isso. Responda pelo que você fez. Seja responsável pelo que você fez. Né? Não é culpado, é responsável, não é? É isso. Culpa é o sentimento mais inútil possível, porque você se sente mal e você não está resolvendo nada. Né? A Rosana perguntando, você pode falar isso para o meu pai, Cissa? Tá, fala para ele me telefonar, que eu passo o recado. Então é isso mesmo, e a gente carrega, né? Carrega essa culpa, carrega assim, né? Eu nunca vou ser o que o outro quer que eu seja. Nunca vou ser.
E eu ser o que o outro quer que eu seja não é bom, não. Não é bom. Eu não tenho que ser escravo da vontade do outro. Né? Cada um tem ali o seu caminho e tem que achar o seu caminho. Né? E é nesse sentido que é bonito assim também o Rafael perceber que o restaurante não era o sonho dele. O restaurante era o sonho dos pais. Dos pais, né? Sim. A luz do restaurante, a vida do restaurante era a mãe dele. Uhum. Né? Então, ele herdou um sonho que não é o sonho dele. Né? Que não é o sonho dele. E aí eu fiquei até um pouco em dúvida. Fazia tempo que eu não assistia ao filme, o filme de 2001, mas quando eu revi, eu fiquei até em dúvida nesse ponto. Por quê? Era o restaurante dos pais, a mãe tinha ali uma presença muito marcante, como traz o pai. O pai era responsável pelo tiramisu, sei lá, as coisas ali também da administração, mas essa mãe queria que ele fosse advogado. Eu fiquei um pouco em dúvida nesse ponto, né? Porque quando ele vai conversar com o pai, já me parece que ele ali estava atendendo mais o desejo do pai. Você acha que não? Que tinha ali os dois realmente influenciando equilibradamente ali? Isso fiquei em dúvida porque como a mãe queria que ele fosse advogado, me pareceu que a mãe queria que ele saísse desse ambiente, né, do restaurante. Por que será esse sorriso o tempo todo que ela tinha que dar e que tal? E não sei, eu já fiquei viajando, né, esse na era história. O sonho dela. Né? E ela fazia bem, ela sabia fazer isto. Ela se realizava naquilo. O que você está vendo dele é que ele não está se realizando. Né? Ter o restaurante para ele, aquele restaurante dos pais, é um peso na vida dele. E ele não consegue ter uma vida. Por quê? Porque ele é engolido por esse sonho que ele herdou e que ele acabou se vendo na obrigação de tocar. Então, é aquilo que o Nietzsche fala, né? Ele trocou o eu quero assim por o tem que ser assim. Tem que ser assim, eu fiquei na dúvida se era ali mais uma coisa do pai, a história do restaurante mesmo, não, fiquei na dúvida se era mais uma coisa. E também pelo que a gente entende, como nada na vida dele estava dando certo, porque ele entrou na faculdade, mas largou, etc., sobrou o restaurante. Ou ele ficava sem fazer nada, ou ele ajudava no restaurante. Foi a oportunidade que apareceu. E ela não foi errada. Tá certo? Ela não foi errada. Foi a escolha possível naquele momento. Naquele momento, sim. Mas ele escolheu. Estava se responsabilizando por essa escolha. Sim. Então, assim, todo esse movimento que começa a acontecer acaba trazendo para ele, né, esta consciência de si e esta consciência do outro. Né? Então, se num primeiro momento ele estava achando uma bobagem aquele casamento do pai, porque ele falou, ela não está nem entendendo nada. Né? Num segundo momento, ele consegue entender que aquilo era o que o pai queria. Né? Ele não precisava casar com ela, ele queria casar com ela. E aí, quando ele percebe isso, ele vai ajudar o pai, né, a realizar o seu desejo. Quer dizer, ele vai transcender a si próprio para proporcionar ao pai, né, a possibilidade de realizar esse desejo. Então, mesmo que as instituições fossem contra, né, mesmo que ele pessoalmente achasse aquilo uma bobagem, ele vai fazer o possível para que isso acontecesse. Nem que seja um casamento de faz de conta, né? Com o Juan Carlos ali desempenhando o papel do padre. Né? Muito bom. Né? Mas ele transcende a si próprio. Né? Sim. E ali, naquele momento, ele é o filho do noivo. Ele é o filho que está trazendo para o pai, né, a realização de um desejo que para o pai era importante. E ele consegue ver isso. Não é importante para mim, mas é importante para ele. Né? Sim. E algo que no passado, falando em escolha, o pai escolheu e afirmou a escolha dele. Não quero isso.
né? Exatamente. 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 Não quero isso. E a mãe escolheu, ok. Exatamente. Né? Exatamente. Né? Ela aceitou, né? Sim. Ela aceitou, né? E, enfim, mais uma tentativa aí, né, dele fazer aí uma reparação, né, de algo que ele sabia que era um desejo dela. E não resolve o passado. Não resolve, né? Mas resolve é ele no presente. Resolve É ele no presente. Eu acho que é isso. Olha, a Rosana está dizendo aqui, o significado do casamento para o pai. É isso, né, Cissa? É isso, eu quero fazer isso, eu gostaria de ter dado isso para ela. Não foi possível, né? Não vou conseguir fazer isso, mas vou conseguir fazer do jeito que dá hoje. Do jeito que dá. Né? Sim. Me sinto bem fazendo isso e escolho isso. Né? Sim. Escolho entre ficar me amargurando porque eu não casei com ela ou fazer isso dentro do que é possível hoje. É o que tem. E você percebe? Hoje. É o que temos para hoje, que a gente fala bastante. Né? É o que temos para hoje. Agora, um ponto assim, porque esse momento é muito emocionante, é romântico, aquele amor dos dois lá, 44 anos e tal, e embora ela com Alzheimer, como é que você percebe aquele momento ali que o Rafael sentia totalmente sem sentido, para trazer de novo o aspecto do sentido da vida? Ele falava para o pai, não tem sentido nenhum fazer isso, ela não vai saber que está se casando, imagina, né? E então como é que você avalia esse não ver sentido por parte do Rafael e o pai vendo o sentido? Claro, você já veio trazendo, ele não via sentido em nada naquele momento, o Rafael, não é? Mas assim, e ele reafirma neste ponto, não tem sentido, imagina, ela não vai saber que está passando por aquilo ali. E o pai insiste neste sentido, não é? E assim, eu cá, romantizando a história, e não apenas romantizando, mas a gente sabe que mesmo a pessoa com Alzheimer, dependendo do grau e também dependendo das áreas, né, mais afetadas, ela tem as apreensões, ela tem algumas das apreensões do que está acontecendo, de uma maneira diferente daquilo que seria um aspecto cognitivo totalmente preservado. Eu quis aqui ficar achando que ela estava sabendo que estava se casando. Eu aqui quis ficar achando isso. E que estava feliz porque estava se casando. Eu não sei. Não sei, porque eu acho assim, que a questão, né? Assim, primeiro, eu acho que a questão é do respeito ao desejo. E acho que a história é mais sobre os dois, o pai e o filho, né? Ela, assim, em termos existenciais, ela está com menos possibilidades do que eles. Sim. Né? E ela parece alienada, né, de tudo. Ela nem conhece o filho, né? E aquela cerimônia, eu acho que talvez ali em algum momento ela entendesse o que era, né? Mas não me parece que ela tivesse a consciência. Agora, a questão mais importante, eu acho, é que o Rafael ele conseguiu transcender a si próprio e entender o desejo do pai, entender a vontade do pai, que não era a dele, mas ele consegue respeitar, né? Sim. Ele consegue respeitar, né? E sim, ela continua carinhosa. O jeito dela, né, é pelo carinho, é o ursinho, esta é a possibilidade vivencial dela, que a gente vê desde o começo do filme que ela era uma mãe carinhosa. Né? Sim, sim. Vem aqui, meus meninos, olha que o biscoito, olha, né? Quer dizer, isto talvez tenha sido mesmo o sentido dela, né? Sim. E aí a gente olha pode como é que pensar, mas estou indo mais longe, que talvez a questão do casamento para ela realmente fosse secundária, que talvez fosse mais uma preocupação dele do que dela, né? Mas a gente não sabe.
Mas ela tem É, ela continua existindo. E ela continua existindo como ser muito carinhoso. Né? Que o pai até carinhoso, é. fala para o Rafa, você está falando dela como se ela tivesse morrido. Mas não, ela está lá. Ela está lá. Né? E é com É, esta que é, ainda está lá que ele está se casando. Este é o sentido da, sim, né? da sim, cerimônia para ele. Né? sim. E que ele escolhe se casar com essa que está lá. Com essa que está lá. É Ele o que está escolhe. lá. A realidade é esta. É, Né? sim, E aí eu sim. só queria retomar um pouquinho a questão do eterno retorno, do Nietzsche. Né? O Nietzsche tem esse conceito do eterno retorno, que é um dos mais controversos, porque ele já não estava bem quando ele começou a pensar no eterno retorno. Né? Uhum. Então, você tem várias interpretações. Eu gosto particularmente da interpretação do Roberto Machado, que é um filósofo do Rio de Janeiro, está até aí nas referências. Quem quiser começar a entender o que o Nietzsche escreve, leia este livro, porque ele é Uhum. fininho e o Roberto Machado é absolutamente didático e claro nas suas explicações. Né? Então, o livro se chama Tá. Zaratustra, uma tragédia nietzschiana. Tragédia Nietzschiana. Tá aí vai estar nas referências. Então, como que Isso. o Roberto Machado entende o eterno retorno para o Nietzsche? Né? Ele entende da seguinte maneira: se aparecesse um gêniozinho e perguntasse para você se você ia querer viver novamente, mas exatamente a mesma vida que você teve, só teria esta possibilidade, se você diria sim. E quantas vezes o gêniozinho perguntasse, tantas vezes você diria sim, porque esta é a sua vida. Esta é a vida que você teve. Você foi o que você foi porque você teve a vida que você teve. Né? Então, para o Nietzsche, é esta afirmação da vida, né? Que é o que vai dar o sentido. Então, o eterno Uhum. retorno não é que tudo vai e volta. Eu topo viver a mesma vida por toda a eternidade. Eu digo sim para ela. Né? E aí eu Uhum. acho lindíssima essa parte do filme em que o Rafael, o que ele faz? Ele escolhe ser dono de restaurante. Né? Sim, Então, ele diz sim para o seu passado, né? Mas já não é o restaurante dos pais. Agora vai ser sim, o restaurante dele. Né? Então, ele sim, está dizendo sim. Eu continuo com a minha sim. vida e o que eu sei fazer é isso. Então, eu não preciso negar o meu passado. Eu posso afirmá-lo de uma outra maneira. Né? E essa que eu acho que é a grande lição aí desse filme. Sim. Né? Ao final, assim, tem um momento antes, muito antes de tudo isso, né, que ele mira o restaurante Buenos Aires É, à à frente, quando ele, frente. né? Ele mira o que está se passando lá, quando ele ainda está resistente à venda do Belvedere, né, que é o restaurante deles. E então, depois ao final, né, quando ele faz a escolha, né? Agora é o meu, não é? Agora é a minha história, não é mais a história dos meus pais, não é mais o espaço dos meus pais. O final é muito lindo, como está dizendo também a Rosana. É. Assim eu quis. Né? O final É, foi esse. Assim eu quis. Né? E assim eu ele vai quis. levar o pai para lá, né? E fala: vem aqui participar agora disso, se você quiser Isso, fazer lá é, os tiramissus, que era o que ele sabia fazer muito bem também. isso. Agora ele recebe esse pai, né? Se Ele esse que pai recebe quiser, esse né? pai. Se o pai quiser. É. E Cissa e o Hillman? Assim, o Hillman, né? Esqueci dele. O Hillman. A gente está concluindo, mas acho importante a gente trazer o Hillman também, né? É, Porque o Hillman vai entrar meio tangencialmente aqui, né? Porque assim também uma coisa que tem me preocupado muito, tem, né?
tem tomado aqui os meus pensamentos um pouco, é uma certa infantilização que a gente tem nos dias de hoje, né? E essa recusa, né? Que é quase uma negação do passado, né? Então, o Hillman, ele vai falar desse arquétipo do puer e do senex, né? O puer, né? Que é o jovem, que é o que vai para a ação, né? E o senex, né? Que é o velho, que é a tradição. Que você precisa ter um equilíbrio, né? Entre esses dois polos aí do arquétipo, né? Sim. Por quê? Porque o puer, né, sem o senex, ele é um desgarrado, né? Justamente, vai ser a vida sem sentido. Porque o sentido, ele faz parte, vamos dizer assim, de uma certa continuidade. Embora ele não precise ser sempre o mesmo, mas ele faz parte de uma continuidade, né? Então, essas ações que elas são feitas pelo imediatismo, por esses apelos que a gente tem aí e que não trazem um sentido de uma responsabilização, né? Elas são sem sentido, elas são inócuas, né? Então, o que o Hillman fala, eu acho muito bonita esta imagem que ele traz, que, aliás, é uma imagem que parte de um poema do Yeats, que é a do falcão que se perde do falcoeiro, né? Então, o puer, sem o senex, né? Ele perde a sua ancoragem. Ele perde a sua ancoragem, né? É como quando ele volta para o seu falcoeiro, né? Que é, vamos dizer assim, a sua base, né? Ele vai estar, então, se realizando mais plenamente. E o que a gente vê no Rafael é que ele estava um falcão desgarrado ali, né? Imerso ali naquelas demandas imediatas, né? Mas com a evolução, com a sensibilização, com essa experiência traumática que foi o infarto, às vezes a gente precisa disso, de um choque de realidade, né? Sim. Ele consegue resgatar essa ligação dele com o passado e com a tradição dele, né? E com isso ele consegue viver uma vida mais plena, né? Sim. E Cissa, além do falcão, né, que você está fazendo essa analogia, essa imagem aí, tem também um aspecto do Hillman, né, quando ele fala que a semente contém a árvore. E, né, e aí, assim, onde você vai plantar a sua semente? E eu tô pensando aqui nesse momento final do Rafael, né? Ele tem a árvore, a semente contém a árvore dele. E onde que ele estava plantado e onde ele vai se plantar agora, né? Então, eu tô me lembrando desse aspecto. Quando ele vai e assume o restaurante que é dele, compra um restaurante para ele, né? É um terreno mais fértil. É um terreno onde a árvore, onde a árvore dele tem que ser plantada. Exatamente. Às vezes a gente está plantado num lugar totalmente fora do nosso... Né? O sinal é isso, o sinal de que a gente plantou no lugar errado. Quer dizer, ou a gente dá um jeito de achar uma possibilidade daquilo vir a florescer e dar um sentido para isso, né? Ou a gente vai cair no desalento, na depressão, na falta de sentido, né? Sim. Para em contato com isso. Então é isso. Não tem receita, né? Cada um vai achar o seu sentido, né? Cada um vai achar o seu sentido. Né? Então, só pegando aqui o comecinho do poema, do Yeats, né? Girando e girando no giro que se alarga, o falcão não consegue ouvir o falcoeiro. As coisas desmoronam, o centro não pode segurar. Mera anarquia é lançada sobre o mundo. Né? Uau. Então, se não há o falcoeiro, eu estou no caos. E eu, de novo, né, interrompi aí o meio da história, que você ia concluindo ainda com o poema, e eu já vim com
com a árvore, né? Mas tudo bem, voltamos lá, né? Esse poema, ele brotou hoje aqui. Muito bom, Cissa. Nossa, mais uma live em que a gente compartilha muito com todo mundo aqui, que você traz para a gente toda a sua percepção, sensibilidade. Isso tudo fica aqui no nosso Insta, no Insta da Casa da Barão. Agora também a gente já tem o YouTube, Psicologia e Cinema, tá? É o nome do nosso canal. A gente tem podcast também, fica o áudio de toda a live para você poder ouvir em outras situações. Então, já tem as lives do ano passado, lá no nosso canal do YouTube, Psicologia e Cinema, tem também no podcast, e essa também logo a gente vai deixar. Depois nós vamos compartilhar também as referências que a Cissa trouxe, e o que vier de comentário, o que vier de dúvida, complemento, acréscimo, a gente vai acompanhando também pelo Insta da Barão. A Soraya e a Rosana comentaram aqui a cena, né, da filha com o poema, que ele fala, como é que eu nunca li isso antes? Como é que eu nunca olhei para isso antes? E ele se emociona ali. Tipo, é um dos momentos do... Se liga? Se ligou ali, né, também. Sim. E essa questão, porque né, eu acho que a Soraya está falando também da amizade dele com o Juan Carlos. Né? O Juan Carlos acabou ficando meio perdido aqui, mas o Juan Carlos é um elemento fundamental, né, para acordá-lo, né? Para acordá-lo para a vida que ele tem, para tirá-lo, né, daquele aprisionamento ali na picuinha do dia a dia, né, e falar, olha o que você tem. Né? E, ao mesmo tempo, né, o Rafael também fala para ele, você tem que fazer a sua vida, não adianta você querer a minha. Né? E aí ele começa até, né, na última cena, ele vai lá paquerar, né, a ex-mulher. Uma traquinagem ali que ele faz, né, que ele coloca o Juan Carlos para se aproximar da ex-mulher, provocando ali uma situação, porque ela tem um namorado naquele momento. Adorei. E eu acho que traz também, né, assim, se a gente pensar no grau de sofrimento da vida do Juan Carlos, né, e como ele foi até o fundo do poço, né, e ele consegue sobreviver porque ele olha o fundo do poço. É isso que faz com que ele consiga voltar, né? Tem uma historinha do William James, né, que é um psicólogo lá do começo do século XX, que eu gosto muito. O William James sofreu assim, de uma depressão profundíssima, né? E ele não conseguia sair. Até que chegou um dia, ele falou, bom, a única maneira de eu melhorar é eu querer melhorar. Né? Então, ele faz esse esforço de vontade, assim, eu acredito que eu posso e eu quero, né? E aí, com isso, devagarinho, ele vai, né? Ele vai saindo e, enfim, virou aí um dos grandes psicólogos, né? Sim. Tem que querer. Tem que querer. Né? O que a gente tem? É a nossa vontade. É a nossa vontade. Sim. Cissa, vários comentários aqui também de que estão adorando te ver e umas saudações. Depois a gente vai vendo tudo também com mais calma. Mídias e marcas, conversa preciosa. Conversas preciosas. Você quer dizer algo mais, Cissa? Não, acho que é isso. Deixa eu ver as minhas anotações aqui. Sim, tem essa frase que é do Nietzsche, que, aliás, precisa ver ali se está certa a citação. Ela é do Nietzsche, em algum momento eu achei que era do Frankl, que é assim, quem tem por que viver suporta quase qualquer como. Né? Quase qualquer como. Então, acho que se
aplica aí ao Juan Carlos, né? Quer dizer, ele teve que achar Sim. um outro motivo, que talvez seja até o resgate ali do Rafael, né? Para suportar a vivência com essa dor, né? Sim, suportando, né? Suportando, é o que tem. A sua vida é essa. A sua vida é essa. Sim. E quando a gente fala do suportando, a gente pensa que a gente, assim, né, no nosso imaginário fica muito aquele suportando com isso sofrendo. Não, é dando o suporte, né? Quer dizer, criando um suporte para a partir dali viver de fato, né? Além daquilo que foi o sofrimento original. Penso assim, né? Esse aspecto do suportar. Uhum. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. E Cissa, quem é Dick Watson? Você sabe A pergunta. O Dick Watson, eu acabei O Dick Watson, olha, eu fui lá. Pois é, essa é a grande pergunta. Quem é a grande pergunta. Quem é Dick Watson? Que o filme pergunta o tempo todo. Você não é um Dick Watson? É importante saber quem é o Dick Watson. Olha, o Dick Watson que eu encontrei é um cantor. Na verdade, encontrei mais de um, mas é um cantor que eu imagino seja esse, dos anos, sei lá, 50, 40, 60 talvez, umas baladinhas americanas. E ele devia ser um galã, então, não sei, algo assim. Além de tudo, cantava umas baladinhas românticas, alguma coisa assim. Esse foi o Dick Watson que eu achei. Você achou algum aí agora? Sim, tem vários, né? Tem vários, mas eu acho que é isso, é o cantor, né? Quer dizer, você não é nem o Dick Watson, né? Você não é nenhum cantor, mas o Dick Watson ninguém lembra mais o que é, né? Porque isso ficou no passado, lembra. Ficou lá no passado, Sim. Ninguém mais sabe. Imagina se ele ia saber quem é o Dick Watson, mas ele ficou intrigado. Jamais. Sim. Bom, Cissa, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a todos que estiveram com a gente aqui. E a gente vai pensando aí na nossa próxima live. Que agora e vamos avisando. Primeira quinta-feira do mês, né? Às 9 horas. Né? Isso. Beleza. Tá? E vamos trabalhando. É isso aí. Obrigada, Cissa. Obrigada a todos. Boa noite. Gente. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau.